Uma vez, Eduardo Tagliaferro. Convidei para participar dessa conversa Eduardo Borgo e também o advogado Jeffrey Cicchini, porque a gente avança rumo à CPMI da Vaza Toga. Ontem eu anunciei aqui, durante a minha jornada, nomes de deputados que têm tudo para assinar o pedido de Carlos Jordi para a gente abrir a CPMI da Vaza Toga, senadores também. Ontem a gente cumpriu com esse papel, hoje reforçarei esse convite para que deputados e senadores assinem e assim a gente possa chegar a 27 senadores e a 171 deputados para juntos, Senado, Câmara, trabalharem pela CPMI da Vaza Toga. Aí não tem interferência de Hugo Mota, de Alcolumbre, abre, não abre, acaba essa história. CPMI, assinaturas coletadas em número suficiente, ponto. Automaticamente, a partir da próxima sessão, CPMI aberta, e a gente vai ter um governo fragilizado pela CPMI do INSS e um judiciário questionado e investigado em função da CPMI da Vaza Toga. Entendo eu, instrumentos legais, e era tudo o que a gente precisava agora. O que traz Eduardo Tagliaferro para essa conversa desta sexta-feira é esse trecho dessa conversa do desembargador, juiz auxiliar de Alexandre de Moraes, Ayrton Vieira, que eu faço questão de veicular aqui para a gente, a partir desse áudio, ouvir Tagliaferro e poder questioná-lo por aqui. Edson, aperta o play. Na verdade, quem conversou com a Cristina não fui eu, só para ficar claro. Foi o Jefferson, que trabalha comigo no Supremo, e em um primeiro momento eu até pensei em colocar meu nome de ordem do juiz, do Ayrton Vieira, etc, etc. Mas pensando melhor, fica estranho, porque eu não tenho como mandar para você, que é lotado no TSE, um ofício ou pedir alguma coisa, você me atender, sem mais nem menos. Eu teria que mandar um ofício para o presidente do TSE, pedindo para que ele passasse depois, repassasse essa ordem para você, para que você aí me atendesse, porque não, embora saibamos que entre nós as coisas são muito mais fáceis, né? Justamente porque temos um mínimo múltiplo comum na pessoa do ministro, mas eu não tenho como formalmente, se alguém for questionar, vai ficar uma coisa muito descarada, digamos assim, né? Falar, mas como? O juiz instrutor lá do Supremo manda para alguém lotado no TSE, e se alguém sem mais nem menos obedece, manda um relatório, entendeu? Ficaria chato. Daí nós termos evoluído no raciocínio e pensado que ficaria melhor um juiz do TSE, né, mandando para nós, que aí ninguém pode questionar nada. Obrigado. Eu que agradeço. Vamos conversar com Eduardo Tagliaferro a partir de agora. Conto com Eduardo Borgo aqui, Cicchini também, para a gente extrair o melhor, né, dessa possibilidade de ouvir mais uma vez Tagliaferro na programação da Auriverde. Tagliaferro, antes de mais nada, quero te agradecer, né, pela oportunidade que você nos dá de entender e contextualizar esse áudio e a gente avançar nesse caso. Entretanto, antes, eu quero manifestar aqui todo o nosso apoio da audiência da Auriverde nessa campanha que segue por uma reta final importante, e eu assumo compromisso contigo, Tagliaferro. É hoje que a Auriverde liquida essa fatura para te dar paz e a tranquilidade necessárias para você seguir adiante, cuidando das suas filhas, né, podendo garantir o melhor para elas, a tua segurança, e para que a gente conte contigo, como um amigo acabou de me mandar um comprovante de um depósito que fez para você, um Pix que fez para você, dizendo, Tagliaferro hoje é o nosso camisa 10, Pitória, a gente tem que cuidar dele. Eu penso da mesma forma, é uma questão humana, é uma questão de cuidar de uma família, e por isso a Auriverde abraçou a tua causa, e hoje a gente liquida essa, Tagliaferro. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Pittoli, bom dia, Cicchini, bom dia, Borgo. É um prazer estar com vocês aqui. Primeiramente, eu quero agradecer o meu eterno agradecimento, na verdade, a você, aos seus telespectadores, sabe? Porque ninguém faz isso. Você é uma pessoa com um coração gigante, e o seu público também, o Pittoli. Em nome da minha família, que está no Brasil, né? Você sabe as condições, eu estou com tudo bloqueado, carro, móveis, dinheiro, cartões, tudo bloqueado. E essa campanha que você fez aí, de fato, veio para me tirar do sufoco, tirar a minha família do sufoco, que a família para a gente é o tudo, né? E eu dou o meu sangue, a minha vida por elas.
tá bom? Muito obrigado de coração mesmo. A gente Bom, primeiro Pitório, vai liquidar essa fatura, viu, Tagliaferro? Pode ter certeza que o que eu prometi te entregar, a gente vai te entregar para te dar paz. Pelo menos nesse sentido, para você poder seguir adiante. Mas vamos lá. obrigado, Pitoli. Eu não tenho palavras suficientes para agradecer e aproveitar para dizer que eu estarei sempre à disposição do seu programa, sempre à disposição do seu público. É o meu dever como brasileiro estar lutando pelo país e acredito que é o dever de todos os brasileiros fazerem isso, Pitoli. Obrigado, Tagliaferro. Pode contar com a gente conta com você também, pode ter certeza disso. Vamos lá. O que significa esse áudio que ganha repercussão a partir de agora? Bom, Pitoli, esse áudio ele aconteceu em um momento após vários relatórios emitidos pela assessoria de ordem de Alexandre de Moraes, né? Sendo o primeiro relatório justamente o relatório da situação lá da apreensão dos empresários, tá? Naquele momento da apreensão dos empresários, foi se discutido, tá, mas vai colocar um relatório e aí quem pediu o relatório saiu do nada, ou vai dizer que foi do Amado, da reportagem do Amado? Não, vamos colocar como denúncia anônima. E a partir desse primeiro relatório, todos, até a data desse áudio, eram eram confeccionados e enviados para o gabinete da presidência do TSE e para o Supremo Tribunal Federal como de uma denúncia anônima, que nunca existiu. Nunca existiu. O canal de denúncia anônima do TSE nunca enviou nada para a gente nunca ficou sabendo. E com isso, com esse volume grande de relatórios, com requisição de uma denúncia, base de uma denúncia anônima, começou a surgir uma preocupação do próprio gabinete do STF, com medo de, numa possível auditoria, num possível questionamento de alguém, ter que provar isso, e não tinha como provar, não tem como provar, porque não existe. Então, adotou-se uma outra forma criminosa de agir, que é qual? De ordem do juiz Ayrton Vieira, de ordem do juiz Marco Martim Vargas, ambos, né, aliás, um de cada gabinete, um do TSE e um do STF, para que pudesse ter uma origem e justificar o pedido dos relatórios. Então, esse áudio veio em um momento de preocupação deles, sabendo que poderia ter algum questionamento e dar um problema para o ministro. Então, foi trocado totalmente a forma de operação do gabinete. Deixa eu dar bom dia para Jeffrey Chiquini. Chiquini, bom dia. Eduardo Tagliaferro está na tua escuta. Chiquini, seja bem-vindo. Grande Vitória, tá me ouvindo bem? Perfeitamente, Chiquini. Tagliaferro, primeiramente, prazer conversar contigo. Acho que é a primeira vez que a gente conversa. Estou bem por dentro de todas as suas participações, tenho acompanhado toda a sua luta, acompanhei ao vivo o seu depoimento no Senado. Quero parabenizá-lo pela coragem, não deve estar sendo fácil, né? Você se redimiu com os brasileiros. Tagliaferro, eu digo isso, digo olhando no seu olho. Em um momento você participou, digo isso olhando no teu olho, você participou do projeto mais diabólico que já teve nesse país de perseguir inocentes, mas o brasileiro te perdoa por isso, tá? E eu te parabenizo pela coragem de ter se redimido, estar correndo atrás do prejuízo, escancarando essa farsa que nós sempre soubemos. Então, quero deixar o meu respeito aqui pela sua hombridade em reconhecer que errou junto com esse sistema, mas agora está contribuindo. Tecnicamente, você, Tagliaferro, se estivéssemos em um processo sério, você preenche todos os requisitos a ser um delator e a não ser nem denunciado. A lei de organizações criminosas traz um benefício ao delator que você preenche todos os requisitos. Entregar provas, coisa que o Mauro Cid nunca fez, né? É confessar os fatos, entregar as provas. Então, num momento próximo, Tagliaferro, quando a justiça for restabelecida, a sua vida poderá ser restabelecida também, eu tenho fé nisso, porque o que você está contribuindo com a retomada da verdade é algo que merece aplauso, sim, tá? Agora, sabe que eu arrolei você, Tagliaferro, na defesa do Felipe Martins, eu arrolei você como testemunha, né? Na minha resposta à acusação. Eu queria ouvir você naquele processo, mas o ministro Alexandre de Moraes não permitiu que você fosse ouvido, nós sabemos o motivo pelo qual. Agora, a primeira pergunta, eu estava ansioso para conversar com você. Obrigado, Pitoli, por essa oportunidade.
né, de conversar com o Tagliaferro aqui ao vivo. Tagliaferro, uma pergunta que eu tenho para você, uma dúvida que eu acho que todos os brasileiros têm. Você era chefe do núcleo de desinformação do TSE, correto? Isso. Né? Eu pergunto, todo esse regime que nós estamos acompanhando hoje, né, esse complô, toda essa chicana jurídica, essa união STF, TSE, que se formou uma coisa só. Tagliaferro, conta para nós, qual era a finalidade desse trabalho que estava sendo feito? Isso foi uma pergunta que ninguém te fez até agora. Qual era, de fato, a finalidade desses relatórios, desse grupo que foi formado? Qual que era a finalidade disso tudo que estava acontecendo, forjando documentos? Conta para nós, por favor, Tagliaferro. Chiquinho, é um prazer estar falando com você. Eu tenho acompanhado tudo que você faz, as suas audiências. Eu fico indignado com a censura que Moraes coloca, ele impõe a você. É um absurdo isso. A OAB, então, é pior ainda que não se manifesta. Eu fico aí horrorizado. Eu também sou da área, sou formado em Direito, eu não aceito esse tipo de coisa, né? É um absurdo. Bom, aproveito também para dizer que foi necessário eu estar dentro daquilo, porque eu só descobri, na primeira semana, que quando aconteceu o primeiro trabalho dos empresários, eu descobri o que de fato era aquilo, porque eu não sabia qual era o trabalho. Eu sabia que ia ser chefe de um gabinete que ia analisar a desinformação. Achei que fosse de fato uma coisa séria, uma coisa imparcial. Mas com o primeiro trabalho, eu já percebi que aquilo se tratava de uma arapuca. Então eu tive que me manter dentro do sistema, mostrando que estava cooperando, até mesmo para ter a confiança deles, e hoje está com todas essas provas para poder apresentar para o povo. Esse sempre foi o meu objetivo. Bom, como eu te disse, eu nunca tive conhecimento antes de entrar, e até na primeira semana, do que se tratava o gabinete. A mim veio passado que era um gabinete para analisar fake news, desinformações, mas nunca se falou se era com um cunho político, né, de uma direita ou de uma esquerda. Aos meus olhos era uma coisa imparcial, que é a minha forma de trabalho. Porém, a partir da segunda semana, que a primeira semana foi uma semana calma, até entrar a situação dos empresários, comecei a ser bombardeado de mensagens em WhatsApp, não só dos juízes auxiliares, mas como de mais pessoas do próprio Tribunal Superior Eleitoral, o que eu achei um absurdo. E todas essas mensagens tinham conteúdo produzido pela direita. Nunca, Chiquini, nunca, em todo o tempo, desde a minha entrada até o meu último dia no Tribunal Superior Eleitoral, nunca sequer teve uma denúncia, um pedido que envolvesse a esquerda. Todos, eu enfatizo que todos, 100% foram de direita. Ou seja, aos meus olhos, era um gabinete com pessoas honestas, com pessoas que queriam trabalhar de forma correta, mas conduzido por Alexandre de Moraes de uma forma criminosa para se perseguir a direita. Esse era o gabinete da ED. Importante, tá vendo, Pitório? Sim. Importante a gente entender isso. Se é um núcleo do TSE a combater a desinformação, você, numa campanha eleitoral, pode ter desinformação dos dois lados. Mas a finalidade, Tagliaferro, era perseguir Bolsonaro, a direita, apoiadores do presidente Bolsonaro. Essa era a nítida finalidade, né? Exatamente. Todo o material que chegava à ED era da direita, de simpatizantes, de seguidores, de influencers, de políticos, eleitos e não eleitos. Era isso. Tá. Tagliaferro, outra pergunta que eu acho importante fazermos para você é com relação à união de esforços com a imprensa. Chegou a informação em sigilo para mim que há até hoje, essa informação chegou para mim, que há uma lista de transmissão onde é repassado em tempo real, onde é passado imediatamente informações privilegiadas a determinados veículos da imprensa tradicional. E havia uma conversa instantânea, não sei se grupo de WhatsApp ou só uma lista de transmissão. Isso procede? Eu não tive o prazer de participar disso, porque se eu tivesse o prazer, eu estaria também denunciando. Se isso aconteceu, na época que eu estava no tribunal, deve ter sido conduzido pela Gisele Siqueira, que era secretária de comunicação e estava junto num outro grupo dentro do STF de WhatsApp com o ministro Alexandre de Moraes. Gisele Siqueira é ninguém mais, ninguém menos do que a nora da Miriam Leitão, se vocês não sabem. Sim, essa que você denunciou que fazia parte dessa chicana jurídica, né? Tá. Por que eu te pergunto isso? Agora, para entrar na segunda pergunta. Eu defendo o Felipe Martins nesse processo que
assim como todos os injustiçados do 8 de janeiro, é também um injustiçado, mas teve uma situação marcante do Felipe Martins, que é uma prisão por uma viagem que ele não fez. Quando eu vi a sua denúncia, você falando que o Guilherme Amado plantava notícias, imediatamente eu lembrei do Felipe Martins. Felipe Martins, ele é preso com uma notícia plantada do Guilherme Amado. Naquele momento, você participava já do TSE? Você teve acesso a alguma informação naquele momento sobre essa articulação que teve para que o Guilherme Amado fizesse aquela matéria falsa de que Felipe Martins tivesse saído do Brasil para influenciar a prisão do Felipe Martins? Você tem alguma informação do porquê o Felipe Martins foi selecionado naquele momento? Chiquini, eu acredito que o caso do Felipe Martins aconteceu após a minha saída, porque nas minhas mãos nunca chegou nada de Felipe Martins. Eu saí em maio de 2023, então eu tenho quase que certeza que isso deve ter acontecido ou no período que eu estava para sair, quase saindo, ou após a minha saída, porque de janeiro de 2023 até a minha saída, o foco total ali do gabinete era 8 de janeiro. Então não tive nada além disso. Então nunca tive contato com o material de Felipe Martins. Mas não duvido da possibilidade de ter aí um conluio com o Amado, né? Mesmo eu não tendo provas e nunca tendo escutado isso dentro do tribunal, mas da forma que você está me falando, trazendo que outras matérias do próprio Amado influenciaram, né? Lastrearam as ações de Moraes, foi uma coisa que um tanto quanto suspeita. Tá. Olha só, me dá licença, Pitólio. Fica à vontade. Seguindo um ponto aqui muito importante. Chiquini, a gente está assistindo ao vivo o que o Moraes não deixou acontecer. Eu acho que é uma oportunidade única que nós temos. Estamos fazendo uma audiência aqui, de trazer a verdade. Eu acho que é trazer a verdade. E foi sem querer, hein? Não foi nada planejado. E ninguém vai mandar eu calar a boca, Pitólio. Sim, aqui, pelo menos aqui não. Quer ver só, o Borgo até tem um trecho, uma passagem bíblica que acho que traduz o momento. Pois não, Borgo. Bom dia, Tagliaferro, bom dia, Chiquini. Eu estou aqui arrepiado, porque é bíblico o que está acontecendo. Em Lucas 12, 2, 3, fala o seguinte: não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo que vocês disseram às escuras será ouvido em plena luz, e o que disseram ao pé do ouvido no interior da casa será proclamado dos telhados. Então, quer dizer, o Alexandre de Moraes, ele impede a oitiva, né, do Eduardo Tagliaferro a pedido do advogado Dr. Chiquini, e agora ele impediu, né, ao escuro. E agora, proclamado de cima dos telhados, esse depoimento ao vivo. É bíblico. Chiquini. Exatamente. Deus tem cuidado de tudo. Eu tenho certeza que você tem sido um instrumento também. Nós não vamos desistir do Brasil. Obrigado, Auriverde, por esse espaço, né? Foi realmente muito importante. Tagliaferro, olha só. Você já deixou bem claro para nós que a finalidade desse núcleo era, de fato, perseguir a direita, influenciar, né, contribuir para a vitória da esquerda nas urnas, ficou muito claro isso, né? Perseguiram financiadores, perseguiram, né, empresários que contribuíam financeiramente com as campanhas. Agora, uma outra pergunta que eu quero fazer para você, que eu acho que é muito importante, que o Brasil também tem curiosidade, Tagliaferro, com relação a essa união entre STF e TSE. Por quê? Olha só, agora eu vou para a parte jurídica mesmo. Nós estamos discutindo muito no processo a situação da incompetência do ministro Alexandre de Moraes. A incompetência processual, por ele ser suspeito, por ele ser impedido. Você estava no TSE, né, no TSE. O teu chefe imediato, pelo que a gente vê das mensagens, era o assessor do ministro no STF? De forma prática, eram dois, né? Era o Ayrton Vieira, que era o juiz instrutor do STF, e o Marco Martins Vargas, que era o juiz instrutor no Tribunal Superior Eleitoral. Na verdade, eles falavam que o denominador comum era Moraes mandava em tudo. Olha só, Pitólio, a importância disso. Nós tínhamos ali o Alexandre de Moraes, presidente do TSE, isso? Exatamente. Naquele momento. Alexandre de Moraes, presidente do TSE. E nós tínhamos Alexandre de Moraes, relator das investigações e dos processos no STF. A mesma figura. O Código de Processo Penal, ele é expresso. Aquele que atua, no caso, em outra instância ou em outro momento, não pode ser o relator do caso. Então, se está demonstrado
que o ministro Alexandre de Moraes estava no TSE coordenando investigações e depois, ou em momento concomitante, ele era o relator no STF, ele não pode ser as duas coisas, porque a lei não permite que seja as duas coisas. Esse áudio que você mostrou, Pitoli, eu quero entender do Tagliaferro, esse áudio, você recebeu, Tagliaferro? Sim, sim, recebi do Ayrton Vieira, e ele é muito claro que mostra que tem uma irregularidade aí, que um juiz do STF não poderia dar ordem para um gabinete do TSE, e esse gabinete acatar e não seguir o rito, né? Mandar um ofício para o Tribunal Superior Olha a Eleitoral. chicana aqui, gente. Olha a chicana. Esse áudio é do Ayrton Vieira. Exatamente. Ayrton Vieira, STF. Sim. STF. Ayrton Vieira, assessor do relator Alexandre de Moraes, STF. Nada tem a ver com o TSE. Ele, STF, está dando uma ordem para o TSE para que o TSE realize um relatório para que eles utilizem no STF. Só que sabendo que isso não pode ser feito, ele manda um áudio pro Tagliaferro e diz: Tagliaferro, isso eu chamo de chicana jurídica. Se a gente deixar um rabo que o STF está pedindo pro TSE produzir alguma coisa, é tudo nulo. Então, o Tagliaferro diz aqui para nós: diz que recebeu isso de forma anônima, faz esse relatório e manda para mim, TSE, STF, para tentar burlar isso daqui. Era isso que acontecia, Tagliaferro? Até a data desse áudio, sim, era isso que acontecia. E a preocupação deles foi uma possível auditoria, uma reclamação sobre essa quantidade imensa de denúncias anônimas e nunca uma denúncia normal, por vias normais. Aí passou-se a fazer de ordem de juiz tal ou do juiz tal, entendeu? Foi a Como que preocupação você fez? Então você recebe esse áudio do STF e TSE, faz o relatório. Esse relatório foi feito? Que ele pediu nesse áudio? Eu não lembro se nesse áudio foi pedido no relatório ou só foi uma instrução, mas todos os relatórios posteriores a esse áudio já começaram a ser feitos como de ordem do juiz instrutor do gabinete de Alexandre de Moraes no STF, Ayrton Vieira, de ordem do juiz instrutor de Alexandre de Moraes, Marco Martins Vaga, no TSE. Aí mudou toda a forma de se fazer o relatório. Tá, isso que eu quero entender. Por exemplo, veio uma ordem do STF. Você no TSE fazia um relatório. O que você falava nesse relatório? Esse relatório foi produzido com base em denúncia anônima ou foi produzido com ordem do TSE? Como que você fazia para não vincular STF e TSE? Pera aí, ficou sem áudio. Tagliaferro, o teu microfone mutou. Mas não está mutado. Agora foi. Eu vou te falar uma coisa pior que isso, Chiquinho, pior do que esse raciocínio que você está tentando trazer. Que quando, às vezes que chegava ao pedido, vinha, por exemplo, vamos te dar um exemplo, vinha do STF, vinha de Ayrton Vieira. Aí era se discutido por onde ia sair, se ele ia sair pelo STF ou pelo TSE, visto que o TSE era mais veloz do que o próprio STF, em termos de o Alexandre de Moraes era presidente ali, então tudo andava mais rápido. Já no STF, cabia a rotina comum de um gabinete de um ministro comum, como todos os outros dentro do STF. Então, muitas vezes os pedidos vinham do STF pela pessoa de Ayrton Vieira. Mas informal, era um pedido informal. E vinha por WhatsApp. Tá. Uhum. Aí falava o seguinte, olha, não sei, vamos passar isso pelo STF ou pelo TSE. Não, vamos tratar pelo STF. Então vá de ordem do juiz auxiliar Ayrton Vieira. Vamos fazer, então, veio do STF. Vamos soltar isso pelo TSE, de ordem do juiz auxiliar Marco Martins Vargas. Isso foi várias vezes. E eles decidiam o que era STF, o que era TSE ali pelo WhatsApp. Exatamente. A depender da conveniência. Sim, que era conveniente em questão de velocidade. De velocidade de eficácia, né? Nós vamos tirar o cara imediatamente do ar, porque o STF não conseguia fazer isso de forma rápida, porque Moraes não dominava tudo aquilo. Já dentro do TSE, por ele dominar toda a presidência, era imediato. Colocou uma petição dentro do sistema PJE, na hora o gabinete lá que cuida dos processos já intimava todo mundo, já disparava. Então, a maioria das vezes saía pelo próprio TSE, quando se queria uma ação imediata. Entendi. Mas no papel o pedido vinha de que forma? Oficialmente. Você não podia falar que veio do STF. Não, o pedido até a mim? Não, no papel, como que ficava a decisão deles?
A decisão eu não sei porque eu não tive acesso. O que eu posso dizer é que o relatório saía conforme eles tinham determinado, ou o TSE ou o STF. Se fosse pro TSE, eu acredito que ele saía tudo pelo TSE. Não tinha Tudo pelo um TSE, nada para do não STF. misturar. Fato Não, é não. que o juiz era um só. Alexandre de Moraes coordenando tudo isso. Exatamente. Ele até citou no áudio que um denominador comum chamado Alexandre de Moraes. Está no áudio de forma escancarada. Gente, só para vocês entenderem, isso não pode, a lei é clara. O juiz não pode ser o juiz de 2 tribunais ao mesmo tempo. Não pode, isso não pode. Tá? Por isso essa chicana jurídica. Ó, cuidado como você vai pôr no papel para não ficar claro que STF e TSE têm conluio, porque não pode, são coisas separadas. Mas era uma coisa só. Tem uma mensagem que vazou esses dias que você mostrou, de um grupo de WhatsApp, onde tem uma assessora, chefe de gabinete do Moraes, pressionando você. Essa assessora é STF? Como que é o nome dela? Esqueci o nome. A Cristina? A Cristina. A Cristina é STF, ela é a chefe de gabinete de Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. E eu vou te dizer mais uma coisa, ela esteve um tempo, quando Alexandre de Moraes tomou posse como presidente do TSE, ela assumiu os dois, tanto o TSE como o STF, sem estar nomeada no TSE, tendo crachá, vaga de garagem, gabinete, e-mail institucional e nunca foi nomeada no TSE. Aquele grupo de WhatsApp era uma mistura de STF e TSE, todo mundo junto naquele grupo. No grupo ela não estava. No grupo, talvez o que você tenha visto que ela estava é o das custódias, mas o grupo O da que vinha... custódia, isso da custódia, o da custódia, aquele grupo da custódia. Era uma mistura TSE, STF, aquela custódia ali? Isso. Na verdade, eu não me recordo muito bem, mas eu acredito que era maioria STF, eu e mais um talvez TSE, entendeu? Você nunca esteve lotado no STF. Não, eu assinei relatório, laudo, com cabeçalho. Eu até coloquei no meu perfil lá, no Instagram, uma mensagem da Cristina falando, olha, quando sair pelo STF, pelo Tribunal Superior Eleitoral, coloque do gabinete tal e assine pelo tribunal. Quando for pelo STF, coloque gabinete do ministro Alexandre de Moraes, PET tal, e assina como perito. Eu nunca fui nomeado no Supremo Tribunal Federal. Você assinou documentos do STF, Tânia? Sim. Vitória, isso é falsificação de documento. Isso é documento falso. Não tem valor jurídico nenhum, Chiquinho. A gente sabe disso. Não, nulo. E tem documentos que você assinou do STF que embasaram busca e apreensão do STF, prisão do STF? Dos empresários. Você assina o documento que deu busca e apreensão dos empresários? Sim, eu assino. Isso é nulo. Esses empresários têm que entrar com uma ação contra o Estado, porque esse documento não poderia ser, porque você não era lotado no STF, você estava no TSE. Se o Tony quiser, eu mando agora e coloca no ar para todo mundo ver. Então faça isso. Vou pegar aqui. Meu Deus do céu. Chiquini, deixa eu aproveitar, deixa eu insistir, Por favor. Eduardo, numa questão, na questão da denúncia anônima, porque até eu gostaria de perguntar a você também, doutor, porque na condição aqui de advogado criminalista, eu me deparei dezenas, centenas de vezes de processos foram instaurados, investigações com base em denúncia anônima. E nós sabemos, né, como é que funciona esse processo, que não tem nada de denúncia anônima, tem investigação, mas oficialmente vem como denúncia anônima. E isso que o Eduardo Tagliaferro está expondo para a gente, coloca em xeque todo o sistema acusatório judiciário no Brasil. Porque se na mais alta corte do país, no Supremo Tribunal Federal, no TSE, tem esse conluio para esquentar provas, colocando como denúncia anônima, coloca em xeque todo o judiciário. Porque eu imagino quantas, o senhor como criminalista, professor na área criminal, quantas denúncias, quantas investigações já não se deparou com o início da investigação como denúncia anônima, né? E agora sim vem a prova que realmente é possível fraudar essa questão da denúncia anônima. Então eu gostaria de insistir nessa situação com o Eduardo, como que era iniciado o relatório. O documento saía pelo presidente do TSE ou por um juiz do TSE. Mas para esse documento ser encaminhado ao STF, vinha o relatório, né, da assessoria de combate à desinformação. Como que começava? Vinha lá escrito, por exemplo, Eduardo, de acordo com denúncia anônima ou com base em denúncia anônima. Era assim que se iniciava o relatório? Burgo, eu acabei de enviar esse relatório para o Pitoli. Ele vai poder, eu não preciso nem falar, ele vai poder comprovar. Já está aqui, Entendeu? já.
que vinha de Vitório, denúncia põe na tela aí. Já vai colocar, já. Com o topo lá, no cabeçalho, Supremo Tribunal Federal, ao qual eu nunca fui lotado, PET tal, denúncia anônima, e no final eu assino como perito do Supremo Tribunal Federal. Muito se fala, o Moraes está falando que os procedimentos foram corretos, que as datas foram corretas. Primeiro que é uma mentira, foi uma fraude processual. Mas digamos que eu teria mentido, que não é verdade. Tá, e eu assinei por quem? Assinei pelo Supremo Tribunal Federal, ao qual eu nunca fui lotado lá? É isso? Então a gente tem problemas piores, que ele não tá, ele tá tentando tirar o foco. É isso que está acontecendo, ô Borgo. O material tá aí, é claro. Eu assinava pelo Supremo Tribunal Federal até um momento, eu vou até procurar aqui, o momento que a Cristina fala, vamos começar, aliás, vamos sair por A ou por B. Aí depois de um tempo, não fiz, eu até preciso procurar que eu tenho aqui, não fiz mais pelo Supremo Tribunal Federal, por preocupação deles, e passei a fazer só pelo Tribunal Superior Eleitoral. É assustador. Eu confesso que não imaginava que eu fosse me surpreender com algo. Eduardo, Chiquinho, eu tô pasmo, eu tô Essa assustado. sua pergunta, Borgo, eu também estou, porque é o seguinte, olha só, eu sou advogado criminal há 14 anos. A maior dificuldade nossa é provar num processo que houve uma denúncia anônima forjada. Acontece muito no Brasil. Recebemos uma denúncia anônima de que o fulano é o autor do homicídio. Aí vai lá e sai um pedido de prisão do autor. A gente sabe que essas denúncias anônimas são fakes. Às vezes é o próprio investigador que liga lá no 181 e faz a denúncia anônima, né? E nós estamos vendo agora que o TSE, em 2022, STF e TSE, vocês estão entendendo que são as cortes máximas do nosso país? Vocês imaginem a base vendo isso. Um juiz de carreira, um cara que fez concurso público, virou juiz vendo isso. As cortes máximas fazendo chicana, que se um policial civil fizer uma delegacia, ele é preso. Isso que o Tagliaferro está denunciando aqui para nós é o seguinte: se um policial fizer isso numa delegacia, se um investigador, se um agente de polícia fizer isso, vai preso. E se ele recorrer ao STF, o STF vai manter a prisão dele, dizendo que isso é algo mais grave que ele poderia ter feito, criar uma denúncia anônima. E o Tagliaferro está dizendo que denúncias anônimas eram criadas para dar início a relatórios, Tagliaferro. Exatamente. Eles pediam para que fizesse aquilo e para que não aparecesse que era pedido do próprio Alexandre de Moraes, que a gente sabe que está errado, não é o juiz que pede, e sim a Polícia Judiciária ou o Ministério Público. Então, como o pedido partia dele, já com sentença, com tudo, era colocado como denúncia anônima. Olha aqui, ó, artigo 2.5. Gente, olha só, estamos nesse momento anulando todos os processos do STF. Nesse momento, nós estamos anulando todos os processos da farsa da trama golpista. Artigo 252 do Código de Processo Penal. Artigo 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que, inciso 3, tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito sobre a questão. TSE, outra instância. Ele no TSE se pronunciando sobre fato e direito em outra instância, não pode ser o juiz do STF, é exatamente isso que aconteceu. Tem um áudio, coloca de novo, Pitoli, vamos mostrar de novo. Tem um áudio que prova isso, é um assessor direto do STF, dando ordem ao TSE. Isso daqui é tudo nulo, acabei de mostrar, vamos ver de novo isso. Esse áudio que vocês vão ouvir, gente, é de um assessor do Moraes do STF, ele tem nada a ver com o TSE. Ele é assessor STF, dando ordem ao Tagliaferro no TSE para que o TSE produza documentos a embasar decisões do STF. Uma chicana. Isso aqui, sim, pode chamar de organização criminosa. Pitoli. Vamos ouvir. Na verdade, quem conversou com a Cristina não fui eu, só para ficar claro. Foi o Jefferson, que trabalha comigo no Supremo. E, em um primeiro momento, eu até pensei em colocar meu nome de ordem do juiz, do Ayrton Vieira, etc, etc. Mas, pensando melhor, fica estranho, porque eu não tenho como mandar para você, que é lotado no TSE, um ofício, ou pedir alguma coisa, você me atender, sem mais nem menos. Eu teria que mandar um ofício para o presidente do TSE, pedindo para que ele passasse, depois repassasse essa ordem para você, para que você aí
me atendesse, porque não, embora saibamos que entre nós as coisas são muito mais fáceis, né, justamente porque temos o mínimo múltiplo comum na pessoa do ministro, mas eu não tenho como formalmente, se alguém for questionar, vai ficar uma coisa muito descarada, digamos assim, né? Falar, mas como? O juiz instrutor lá do Supremo manda para alguém lotado no TSE, e se alguém sem mais nem menos obedece, manda um relatório, entendeu? Ficaria chato. Daí nós termos evoluído no raciocínio e pensado que ficaria melhor um juiz do TSE, né, mandando para nós, que aí ninguém pode questionar nada. Obrigado. Ninguém pode questionar nada, Chiquinho? É tudo nulo. Tudo nulo. Nulo. Palhaçada, chicana jurídica, isso tudo é ilegal. Todos os processos dessa farsa da trama golpista, soltem todos os presos de 8 de janeiro, soltem a Débora do Batou, soltem todos os presos de 8 de janeiro, é tudo uma farsa. É tudo nulo. Todo esse processo, todos os 1.600 são nulos. Esse processo do Bolsonaro que está em trâmite tem que ser imediatamente estancado, interrompido, anulado. Isso que aconteceu eu vou falar uma coisa pra vocês, é algo mais grave que eu já vi em toda a minha carreira. Nunca vi isso em primeiro grau, nunca vi isso em nenhum outro processo da história. A maior chicana jurídica da história do nosso país aconteceu nas cortes máximas, eleitoral e STF. Eu estou horrorizado com tudo isso, tá? Eu acho que todos os advogados desses processos têm que pegar esses depoimentos do Tagliaferro, temos que pedir anulação de tudo, é tudo nulo, digo aos brasileiros. Esses processos são nulos, verdadeiras perseguições jurídicas, são criações para perseguir opositores políticos. Tagliaferro, eu agradeço a sua honestidade, olha, eu estou satisfeito, né? Foi literalmente uma audiência judicial, para mim está claro, né, esse conluio entre duas instâncias que tornou tudo nulo, e o Alexandre de Moraes não poderia ser o juiz desse processo, dessa farsa, dessa trama golpista. Eu estou mais do que satisfeito, Vitória, tá, das perguntas ao Tagliaferro, só tenho a agradecer, e eu acho que agora, a partir de hoje, é outro Brasil. Eu acho que essa nossa conversa hoje, Tagliaferro, vai mudar a história da justiça brasileira, com toda certeza. Chiquini, eu vou além do que você falou, não só os processos que envolvem o período eleitoral para frente, mas todos os processos que estão no gabinete de Alexandre de Moraes, seja criminal, seja civil, são suspeitos, porque todos são físicos. Ele não tem a menor condição de se sustentar dentro de um gabinete como ministro, diante de toda essa farsa. Quem garante que todos os outros processos, sendo do período eleitoral ou não foram manipulados, não são manipulados? Ele não tem a menor condição de prosseguir como ministro do Supremo Tribunal Federal. Todo o gabinete está suspeito. Tudo. Não tem credibilidade, acabou. Jogaram a justiça no ralo. Gente, isso aqui não é qualquer pessoa. Vocês estão ouvindo? O Tagliaferro, ele não é um X9. O Tagliaferro, ele era o chefe do setor do núcleo de desinformação do TSE, a maior autoridade dos relatórios investigativos que realizaram prisões, busca e apreensões, está sendo ouvido aqui. Se vocês colocarem em importância Tagliaferro, Mauro Cid, o Mauro Cid é um coitadinho na importância. O Mauro Cid não é nada perto do que Tagliaferro é. Tagliaferro é diretamente vinculado ao Alexandre de Moraes, e tudo que o Tagliaferro fez é que foi utilizado pelo TSE e pelo STF a processar essas pessoas, prender pessoas, realizar busca e apreensões. E o Tagliaferro está dizendo que foram provas falsas, forjadas, criadas, datas mudadas, uma chicana jurídica, uma mistura de STF com TSE, sem nomeações. Gente, um horror. Verdadeiros fatos criminosos que anula tudo. Chiquini, eu agradeço pela oportunidade de tê-lo aqui. Tagliaferro, a gente vai seguir na campanha até você me falar assim, Pittori, vencemos, porque a gente tem um compromisso contigo, Tagliaferro. Nós, em função dessa tua decisão de nos ajudar a passar o Brasil a limpo, nós temos uma dívida contigo e nós vamos cumprir com o que você colocou como meta para a gente dar a paz, pelo menos nesse quesito, necessária para seguir lutando por nós. E, Tagliaferro, eu
gostaria aqui de deixar claro, como cidadão, ser humano, tá? Você tem o meu perdão. E acredito que de todo o povo brasileiro, pois você acaba de derrubar todo esse golpe que foi dado no Brasil, e não pelo vendedor de algodão doce, pela Débora do Batom. Um golpe nunca visto antes na história, dentro do judiciário brasileiro, para perseguir um ex-presidente da República. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Obrigado, Tagliaferro. Obrigado, Chiquini. Gente, um abraço. Obrigado, Toli, obrigado, Borgo, obrigado, Chiquini. E Força, em nome Tagliaferro. do pessoal da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, no período em qual eu conduzi, pessoas boas, eu peço desculpa à nação, peço desculpa a todos, mas foram pessoas boas e muitas coisas a gente teve que fazer daquela forma, até mesmo para hoje estar trazendo a público. Se não fosse feito daquele jeito, talvez a gente não pudesse defender o país da forma que estamos defendendo e não pudesse sequer tirar os presos de 8 de janeiro, tirar as pessoas que estão sendo denunciadas do golpe de forma injusta e tudo que está acontecendo que vocês estão vendo. Então, em nome da ED e meu nome, eu peço desculpas a todo o povo. Tagliaferro, eu acredito em você. E a gente vai lutar junto e é até o fim. Obrigado, irmão. Obrigado, Tagliaferro. Um abraço. Chiquinho, obrigado mais uma vez. E se você, assim como eu, não vai se curvar a essa tirania, eu te convido para fazer parte da minha comunidade, chiquini.com.br. É o nosso exército de estrategistas que não vai se curvar a essa tirania e jamais abandonaremos o nosso Brasil. Comunidade exclusiva a membros, um local seguro onde tratamos de fatos que aqui nas redes sociais não podemos tratar, porque a Gestapo está de olho em tudo que fazemos hoje a nos perseguir. Na comunidade não, é o nosso espaço reservado a tratar todos os assuntos que a imprensa tradicional não quer que você saiba. Lá conversamos sobre bastidores que só na comunidade Chiquini você tem acesso.